Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, que dia agitado, hein? Bom, vamos falar mais um capítulo da futura SAF do Fluminense, a união de tricolores para que o Fluminense melhore financeiramente. Bom, vamos trocar aquela ideia. O próprio Fluminense soltou uma nota oficial, né? A gente até falou que isso realmente poderia acontecer. Nosso querido Lessa tinha comentado e a gente vai comentar essa nota oficial aqui. Também vamos trazer outras novidades. É claro, o canal que vocês mais amam, eu acredito eu, está no ar. Hora do Flu, chegando com tudo. E vamos começar com reforço, né? Sempre bom a gente falar, mas o reforço está na área. Vídeo dos amigos aí do Jornada. O nosso querido Rabelo chegou no Rio de Janeiro para fechar com o Fluminense. Vamos dar uma olhada no que ele falou. Eu deixei pra ver junto com vocês, tá? Por isso que eu sempre deixo pra ver junto e ter a reação aqui com vocês, né? Então vambora. Exatamente o que você falou agora. Tô vendo realizar um sonho. Vim dar muitas alegrias ao torcedor tricolor. Poder conquistar bastante título e cravar o nome na história do clube. Não conversei com o Renato ainda, né? Essa semana foi bem confusa, bastante, né? Muitas emoções, enfim. Resolvendo bastante situações, então ainda não conversei com ele. Eu espero vir e poder cravar meu nome no Fluminense e conseguir grandes títulos e ficar marcado na história. Eu vim para somar, mandar um abraço para todos, agradecer o carinho que eles vêm transmitindo para mim nas redes sociais, o carinho, então eu espero poder representar muito a equipe. Cara, quando eu era da base, o Thiago Silva estava se destacando já no profissional, no Fluminense, então desde pequeno eu tenho ele como um dos meus ídolos, então agora poder estar com ele vai ser excepcional pra mim. Ah, bem legal, né? Poxa, maneiro. Parece que o Igor Rabelo tá feliz, né? Tá sorridente, tá alegre. Vai jogar no clube, né? Onde ele passou a base também, né? Então, assim, Igor Rabelo é um moleque de Xerém, né? Que a gente não revelou, é bem verdade. Mas, assim, passou pela nossa base, como muitos jogadores, né? Passaram por aqui. Cara, é torcer agora, gente. Aquela fase de comentar sobre a contratação já foi. Eu até acho que eu tô surpreso de até agora não ter saído o anúncio oficial. Lembrando que até a gravação desse vídeo o Fluminense ainda não anunciou o Igor Rabelo, né? Mas o anúncio vai acontecer em breve aí. Então, assim, a fase de falar, olha, eu não contrataria, olha, eu olharia para um outro lado, né? Essa fase já foi, porque o Fluminense já fechou. Agora o que nos resta, como bons tricolores que somos, torcer para que dê certo, torcer para que o Rabelo tenha a melhor sequência dele. É bem verdade que o Igor não vem jogando muito durante as temporadas, não vem conseguindo performar, mas também é uma grande verdade que ele é muito melhor do que Manuel e Thiago Santos, né? A blasfêmia que quase que eu falei aqui. O fato dos dois Thiagos, o sobrenome começar com S, eu quase cometi, diretor, uma das maiores blasfêmias da história. Quase que eu falei que Igor Rabelo, quase que eu disse, tá? Que Igor Rabelo é melhor do que Thiago Silva. Mas eu falei pensando no Thiago Santos. Minha mente, pra tu ver, né? Gravar sem roteiro é isso aí. Às vezes eu falo uma coisa, pessoal, mas não leva em consideração, não. Então é isso, galera. É claro que o Igor Rabelo ele é melhor do que Manuel e Thiago Santos. Agora, acredito que, tá? Na minha visão, o Igor Rabelo vindo para que Manuel ou Thiago Santos perderem espaço, beleza. O Igor Rabelo só não pode vir para tirar o espaço do Davi, que é um menino promissor que a gente tem. Thiago Santos e Manuel estão caminhando para o fim das suas carreiras no futebol. Então, assim, tem que ser Thiago Silva, Freitas, Inácio, né? Ou Inácio ou Freitas. Aí vem Igor Rabelo, depois Davi. Tá? Depois Davi. Lá para sexto e sétimo, Manuel e Thiago Santos, tá? Mas os 5 que costumam ser bem utilizados ali entre eles, tem que terminar com o Davi, na minha opinião, tá? Pô, o Davi tem tudo pra gente. Vamos dar mais espaço pro menino, né? O menino entrou numa rabuda danada, entrou bem, né? Então a gente tá aí. Galerinha, mais uma notícia legal. A gente tem aí o Keno, né? Treinou hoje no CT Carlos Castilho. Ele foi substituído no primeiro tempo porque o Iago Pikachu fez uma falta que o juiz não deu um amarelo, ridículo. E a gente tem aí o Keno. Tá? Não confundam, tá, pessoal? Não é 2 Kenos, não. Um é o Thiago o Santiago.
Agora até... Agora até o Santiago Moreno virou Thiago Santos, meu Deus. Jesus, hoje tá difícil pra mim. Então, ó, Santiago Moreno e Keno. Keno, como está treinando, é sinal que ele está bem, né? Isso aí já é bem legal. E o Santiago Moreno trabalhando durante toda essa semana, tá, pessoal? Para estar à disposição do Renato para ser utilizado contra o Bragantino. Belezinha? Queridos, olha só, se você ainda não se inscreveu no canal do Flu, se inscreva, vem fazer parte do canal que não para de crescer. Eu te contar um segredo. 92, tá? Meu Deus, estamos chegando lá. Ative o sininho tricolor também e, por favor, não esqueça de... Arrebenta no like, arrebenta no like e nos ajude a crescer ainda mais o canal Hora do Flu. Hype também, não esquece de hypar não, tá? Porque eu sei que tem essa parada da semana, né? Só pode hypar 3 vezes por semana. Escolha bem os canais que você vão hypar, tá? Aconselho hypar sempre a Hora do Flu pra dar a moral, mas poxa, né? Hype sempre o canal que você goste muito, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos falar de Superbet. Superbet, hein? Gente, olha que só pra você ter ideia do que aconteceu. A Superbet e o Flamengo, eles estavam quase fechando, tá? A Superbet chegou a oferecer pro Flamengo 255 milhões, tá? Olha só. A Superbet ofereceu 255 milhões no ano, ficando em segundo lugar, e a terceira proposta foi de 200. A Superbet ofereceu, gente, 255 por ano para patrocinar o Flamengo. Só para você ter uma ideia, atualmente eles pagam 52 milhões por ano para o Fluminense, 52. Iria pagar 200 milhões a mais para o Flamengo. Pô, galera, vamos lá, tá? Só para você entender. Porém, a Superbet, meu amigo, ó, se deu mal que a Betano atravessou o negócio e ofereceu 268,5 de milhões aí por ano, tá? Então, a Betano acabou atravessando e conseguiu fechar com o Flamengo e a Superbet ficou chupando o dedo, tá? Agora, por que eu estou falando de Flamengo aqui, do filhão? Não tem nada a ver com o Flamengo, mas tem a ver com o Fluminense. A Superbet, que fez questão de oferecer 255 milhões por ano para o Flamengo, é a que patrocina o Fluminense, pagando o valor que eu já disse, né? Cerca de 52 milhões de reais. Então, assim, é importante que você saiba que a gente tem uma renovação de contrato em curso, tá? E a informação que eu obtive hoje, juntamente com meu amigo Monteagudo, né? O nosso querido Tiagão Manolo, ele falou o seguinte: clima quente nas Laranjeiras nesse fim de semana. Mário está sendo cobrado por conselheiros e dirigentes próximos a ele a rescindir o contrato do patrocinador master na época, que é a Superbet, tá? Foi vazado na Laranjeiras uma proposta feita da Superbet para o Flamengo de 200 milhões fixos, mais bônus, mais de 4 vezes que o Fluminense recebe. Então, assim, galera, o fato da Superbet ter oferecido isso para o maior rival do Fluminense fez com que os conselheiros do Fluminense ficassem ali, não, e dirigentes também, tá? Ficassem ali pressionando o Mário para tomar uma atitude perante a Superbet. Conselheiros pedem para que Mário dê o mesmo recado que anos atrás o Flu deu para a Adidas, que não aceitaria receber um valor discrepante em comparação ao rival, tá? Os conselheiros já pedem rescisão mesmo a Superbet, podendo não ser escolhida do Flamengo para ser o master deles. Já querem uma rescisão agora por entenderem um desrespeito. Então vamos lá, só para você entender. Aí tu vai falar, Thiago, então tá tudo bem, né? Porque a Superbet no fim não conseguiu fechar com o Flamengo? Não, pessoal. Não tá tudo bem, não. O fato da nossa patrocinadora master oferecer 200 milhões a mais para o rival é ridículo para nós. É um péssimo recado para o Fluminense. Fluminense que neste exato momento está em negociações para uma possível renovação. E vocês viram o que aconteceu?
Lembra que a gente falava pra vocês que algumas fontes nossas diziam que a Superbet ia ajudar o Fluminense a contratar um outro jogador de peso? Lembra dessa história? Essa história, aos poucos, ela foi morrendo. E aquilo foi muito estranho. Por quê? Porque a Superbet estava tentando fechar com o maior rival do Fluminense. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer. Não sei o que o Mário vai fazer. Eu, sinceramente, não sei. Porém, é algo que pegou muito mal mesmo. De duas, uma. Ou a Superbet vai elevar muito o que paga ao Fluminense, que é uma mixaria, né? Ou o Fluminense pode até, quem sabe mesmo, rescindir aí esse contrato por desrespeito. Pelo menos essa é uma pressão interna que o Mário vem sofrendo, tá? E vamos ver o que vai acontecer. O problema também de uma rescisão, até foi o que o Manolo trouxe também, que o valor de uma rescisão contratual com a Superbet é muito caro. Então o Fluminense hoje não teria, acredito eu, uma condição para poder rescindir esse contrato. Então, assim, o que é melhor fazer? Ah, você ia pagar 255 milhões? Faz o seguinte, renova o nosso contrato próximo a isso. Porque, gente, uma coisa que eu quero falar para vocês de verdade é, por mais que eu entenda que o Flamengo, a gente está falando de uma das maiores torcidas, né, do país, e claro que isso tem, né, um valor diferente, eu não consigo enxergar um Flamengo, desculpa, que é 200 vezes mais rentável que o Fluminense. Eu não acho que é isso. Eu acho que pode ter uma oscilação, mas não é a ponto de pagar 250 milhões para um e para o outro só 52 milhões. Então, assim, um absurdo, bizarro, e a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas eu acredito que isso não vai ficar assim e nem pode. Quero ver como é que vai ficar essa renovação de contrato agora com o que a Superbet fez, né? Essa é a grande realidade, beleza? Então, meus queridos, vamos aguardar as cenas dos próximos episódios, mas os bastidores estão pegando fogo em relação a essa situação aí da Superbet. Gostou dessa parada pegando fogo? Eu sempre quis falar isso, diretora. Está pegando fogo, né? Mas é isso. Se for bom pro Fluminense no fim, tamo junto, né? E ó, galera, mostrei uma imagem dele, mas não vai, né? Vale mostrar outra. Nosso querido, né, está treinando normalmente aí, tá fisicamente bem, né? Tá treinando nosso Santi Moreno. Então, e aí, você já sentiu o Moreno aí? Lá ele 1 milhão de vezes mais, né? Meus queridos, continuando aqui, vamos falar finalmente agora sério, né? Hoje eu tô muito brincalhão, né? Não sei porquê. Mas olha só, gente, o Fluminense finalmente soltou uma nota oficial, que já te adianto, não falou muita coisa, né, sobre o assunto da SAF e a informação do Lauro, hoje, que roubou aí as cenas, né, dos noticiários do maior de todos. Mas olha só, para garantir a correta informação e impedir especulações, que especulações contaminem a construção do projeto SAF, o Fluminense FC esclarece que a nota publicada hoje na coluna de Lauro Jardim, no Globo, contém imprecisões. Meu amigo, o Lauro tem moral, hein? Porque se fosse uma hora do Flu da vida, meu amigo, tenho certeza que o Fluminense ia trazer assim, ó, fake news. Mas como é o Lauro, imprecisões. Meu amigo, tem respeito. Não cabe à diretoria aprovar a proposta. Então, assim, por que a diretoria do Fluminense está falando isso? Porque o Lauro diz que o Fluminense aceitou a proposta trazida do BTG e que vai passar pelo Conselho Geral, né? A Assembleia Geral, o conselho ali onde primeiro pelo Conselho Deliberativo, né? Aqui até fala, ó, esta decisão é da Assembleia dos Sócios após passar pelo Conselho Deliberativo, né? Então, primeiro passa pelo Conselho Deliberativo, depois vai para a Assembleia dos Sócios, aonde será votado. Isso aconteceu em todos os times, literalmente todos que viraram SAF, tá? A diretoria cabe apenas a zelar para que as informações requisitadas ao Banco BTG estejam disponíveis. Assim que uma proposta formal for apresentada, ela será submetida aos poderes constituídos do clube, seus sócios e torcedores com tempo suficiente de discussão, tá? Então vamos lá, pessoal.
No fim das contas, essa matéria aqui, ela não tira o que o Lauro falou. E eu te provo isso, tá? Porque o que o Lauro fala é que o Fluminense aceitou a proposta do Banco BTG e que agora ia para o Conselho Deliberativo, né? Aqui vai dizer, né? É aquela famosa nota para dizer que, olha, não é a diretoria que aceita uma proposta. As propostas vão ser primeiramente analisadas no conselho. Então, assim, não está no poder da diretoria do Fluminense aceitar, né, uma proposta de SAF. Está no poder do Fluminense pegar essa proposta e apresentar aos sócios e ver. E aí? Será que é uma boa para nós? Porque quem define é os sócios. Porém, existe uma questão minha aqui, do Thiago Dora do Flu, que me deixa um pouco temeroso, com todo respeito, nessa situação. Porque eu fico me perguntando, é impossível um time do tamanho do Fluminense, que chegou numa semifinal de Copa do Mundo, ter só uma proposta, e como diz o Lauro, e aqui o Fluminense não negou a situação do Mário ser CEO, aqui não teve nenhuma negativa do Mário ser CEO. Eles nem tocaram no assunto. Então, assim, um time que foi para a semifinal de Copa do Mundo, um time que hoje é potência no Brasil, eu não consigo entender e assimilar que a única proposta que a gente tem são de tricolores, sendo que alguns desses sócios também são donos do próprio Banco BTG, que foi chamado para poder, de certa forma, avaliar quanto valia o Fluminense e para procurar investidores. Tu entende que é só isso que me incomoda? Thiago, mas o CEO, o Mário ser CEO. Então, a única proposta que a gente vai ter, que pelo menos é o que se caminha para isso, que já chegou, é essa. Da galera tricolor. Aí tu vai me falar assim, poxa, Thiago, mas o Mário tá certo aqui, porque é muito melhor nós termos uma SAF composta de tricolores. Não, legal. Realmente, sim, se forem tricolores que pensam nos títulos, na glória, na grandeza do Fluminense, cara, eu concordo plenamente com vocês. É melhor que sejam tricolores mesmo. Mas me incomoda só ter essa dos tricolores e com o Mário CEO. Não tem outra. Não tem uma do grupo árabe, não tem uma do grupo de franceses. Mas os holandeses, mas os donos do Liverpool, mas o Nasser, o dono do PSG. Não tem nenhuma proposta. É só dos tricolores que... Tu entende que o que eu prefiro, o que eu acho correto, tá? É que toda a proposta fosse apresentada ao Conselho Deliberativo. Aí tu vai falar, Thiago, mas não tem outra proposta para apresentar. Só tem essa dos tricolores. E é aí que eu fico assim, ó. Eu não consigo acreditar. Não tô falando que... Só tô falando. Eu, Thiago, me nego a crer que um clube do tamanho do Fluminense não tenha nenhum outro investidor interessado, a não ser o grupo de tricolores que querem o CEO com o Mário, o atual presidente do clube. Eu não consigo entender. Minha mente não alcança. Eu não alcanço. E outra. Thiago, mas olha só. Mesmo que chegassem outras propostas, é claro que o próprio Fluminense, a diretoria, prefere essa. Então é aí que eu acho que é o erro também. Vem comigo. Se a diretoria atual, ela prefere alguma coisa, não me interessa. O certo era que toda e qualquer proposta fosse colocada à mesa e quem decidisse de fato fossem os sócios. Não tem que ter esse filtro, entendeu? Não, mas a diretoria quer só de tricolores. Dane-se. Não me interessa o que a diretoria quer. A diretoria, pra mim, não tem que querer nada num momento tão marcante, num momento tão sério da nossa história, que é virar SAF. Não, eles não podem ser o filtro pra saber o que é certo e o que é errado. Todas as propostas tinham que colocar na mesa. Não, se não for do meu jeito, eu nem quero. Não existe isso aqui. Não era pra existir o Fluminense intermediando, ou o BTG intermediando as propostas. Eu só vou apresentar o que eu quero. Porque ali, o Banco BTG pode só apresentar a que ele quer. Que é justamente aqui um dos seus donos, que é o André Esteves.
Não tem pra que o Banco BTG apresentar outras propostas se o seu dono quer a SAF do Fluminense, gente. Então, é só isso que e aqui eu não tô acusando ninguém de nada, tá? Eu só tô dizendo, não entra na minha cabeça que um Fluminense desse tamanho não tem outras propostas, a não ser do grupo de tricolores que quer deixar o Mário como CEO. Tu entende? E eu não tô nem aí se a pessoa é tricolor ou não é. Sendo bem honesto. Se for uma pessoa séria, que tem um bom portfólio, que já fez isso, né? Porque a gente tá falando de um grupo de tricolores que nunca tiveram clube nenhum. Então é a primeira vez e eles vão começar logo com um dos mais importantes da história do planeta Terra, que é o Fluminense. Então é só essa questão minha, tá? Na minha visão, era pra ter várias propostas na mesa e a gente ter acesso a todas elas e falar, olha, eu gostei essa do dono do PSG, hein? O outro, não, Thiago, eu prefiro mais do grupo russo de não sei o que lá. Não, eu prefiro dos ucranianos. Eu tô dando exemplo, tá? Eu prefiro dos árabes. Não, vamos tentar chegar num consenso. Mas não, só tem uma proposta. E a única proposta do dono do próprio banco que foi procurar um investidor e que avaliou o clube. É isso que não entra na minha cabeça e, de verdade, muita gente já tentou me explicar. Veja bem, não é isso. É porque existe uma vontade da diretoria de que a SAF do Fluminense fosse composta por tricolores. E é aí que pra mim é o maior erro. Porque nós estamos deixando de ouvir, então, 1 milhão de propostas porque as pessoas não são tricolores. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar a ligar pra esse povo árabe, japonês, chinês, não sei, alguém rico, e falar, cara, antes de tu mandar proposta, tu fala, ó, mas eu torço pro Fluminense, hein? Compra uma camisa. Eu não sei. Mas é isso, gente. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. A tendência é que tenhamos sim novidades da SAF agora nas próximas semanas. E tudo isso vai ser feito com o tempo. Vamos ver se vai ser com o tempo mesmo. Porque a eleição tá aí, ó. Daqui a pouco tem eleições no Fluminense. E é isso, cara. No fim das contas, existe muita coisa política nesse meio. Tanto pra oposição quanto pra situação. E o torcedor? Fica aí, só esperando que o Fluminense fique bem no fim das contas, né? Se inscreva, deixa aquele like, você que chega até aqui no fim do vídeo, vai ser muito importante pro canal. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal.